Olá, aqui está com vocês o professor e economista Wellington dos Santos. Nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial e os novos paradigmas, a tecnologia que irá criar um país invencível. Será necessária a construção de novos paradigmas econômicos a partir da inteligência artificial? Na sua opinião, em que base esses novos paradigmas se estabelecerão? A tecnologia irá criar um país invencível? Então vamos responder essas perguntas que me foram feitas sobre a inteligência artificial. Esse é um vídeo de uma série de ideias sobre inteligência artificial que eu comento sobre vários pontos de acordo com as perguntas que eu recebo de pessoas da minha rede social. Bom, novos paradigmas econômicos a partir da inteligência artificial. A inteligência artificial já está reformulando as bases das economias globais. E essa transformação, ela exige a criação de novos paradigmas econômicos para lidar com suas implicações. Na minha opinião, esses novos paradigmas serão baseados em três pilares fundamentais. O primeiro deles é a automação e produtividade. A automação de processos produtivos será uma das maiores revoluções trazidas pela inteligência artificial, ao reduzir a dependência de mão de obra humana em tarefas repetitivas. A inteligência artificial aumentará a eficiência em setores como manufatura, serviços financeiros e até mesmo na agricultura. Isso poderá aumentar a produtividade em níveis sem precedentes, mas também exigirá uma reestruturação da força de trabalho. Novos paradigmas terão que considerar como equilibrar esse aumento de eficiência com a necessidade de gerar empregos e oferecer segurança econômica às populações afetadas pela automação. O segundo pilar é a economia, de acordo com a minha opinião, economia baseada em dados. Então, o segundo pilar será a centralidade dos dados. Então, a inteligência artificial depende de grande volume de dados para funcionar de forma eficiente, o que significa que a economia global está se movendo para um modelo em informações. Então, a coleta, análise e monetização de dados se tornarão o cerne de muitas indústrias. Países e empresas que souberem utilizar seus recursos de dados de maneira eficaz terão vantagem competitiva. No entanto, surgirão algumas questões relacionadas à privacidade, à regulação e à ética do uso de dados, que serão cruciais para mudar esses novos paradigmas. E o terceiro pilar que eu considero é a inovação contínua e capital humano. Então, a inovação não será mais um diferencial, mas uma necessidade constante. Então, países que investem em educação, capacitação e pesquisa tecnológica estarão na vanguarda dessa nova tecnologia. A inteligência artificial acelera o ciclo de inovação, criando novos produtos, serviços e modelos de negócio, em uma velocidade que a humanidade nunca viu antes. O capital humano, especialmente em áreas como ciência de dados, engenharia de softwares e ética digital, será o ativo mais valioso. A tecnologia irá criar um país invencível? A ideia de um país invencível, gerado pela tecnologia, especialmente pela inteligência artificial, é atraente, mas precisamos entender que a invencibilidade no contexto global é um conceito multifacetado. Do ponto de vista econômico e militar, a inteligência artificial certamente dará vantagens significativas a países que lideram em pesquisa e desenvolvimento. Tecnologias de inteligência artificial podem ser aplicadas à defesa, à cibersegurança, inteligência e automação de guerra, dando uma superioridade estratégica em conflitos globais. Além disso, na economia, países que dominam a inteligência artificial terão um crescimento exponencial em setores como saúde, logística, energia e agricultura, o que pode torná-los economicamente dominantes. Empresas de inteligência artificial estão se tornando as mais valiosas do mundo
e nações que as abrigam terão mais influência geopolítica. Contudo, ser invencível vai além da tecnologia. A dependência excessiva da inteligência artificial, sem levar em consideração seus riscos e limitações, pode expor um país a novas vulnerabilidades. Se a inteligência artificial for mal regulamentada, pode amplificar desigualdades sociais, criar brechas de segurança digital e até mesmo levar a crises éticas. Além disso, a supremacia tecnológica não significa automaticamente invencibilidade em aspectos sociais, políticos e ambientais. Limitações e riscos da inteligência artificial neste cenário. Eu gostei muito quando eu montei essas figuras, essas imagens, com referência a esse cenário. Todas essas imagens eu crio com inteligência artificial, mas esse realmente me chamou bastante atenção. Então, existem limitações e riscos nesse cenário, sim. Embora a inteligência artificial ofereça enormes oportunidades, ela também apresenta riscos. Dependência excessiva de sistemas automatizados pode levar à perda de controle em situações críticas, como ciberataques, falhas sistêmicas ou mesmo decisões automatizadas mal programadas. Além disso, a concentração de poder em empresas que controlam dados e tecnologia de inteligência artificial pode exacerbar as desigualdades, tanto entre países quanto dentro deles. O país que não tratar de regular o uso ético da inteligência artificial e a proteção de dados pode enfrentar crises sociais e econômicas severas. O outro fator importante é que a inteligência artificial ela precisa de uma infraestrutura robusta e muitos países em desenvolvimento ainda enfrentam desafios básicos como acesso limitado à internet de alta velocidade, educação tecnológica insuficiente e investimentos limitados em pesquisa e inovação. Isso pode criar uma divisão global onde apenas algumas nações são capazes de aproveitar plenamente o potencial da inteligência artificial, enquanto outras ficam para trás. A inteligência artificial tem o potencial de mudar novos paradigmas econômicos, baseado em automação, dados e inovação constante. Países que lideram essa revolução tecnológica podem obter uma vantagem significativa no cenário global. No entanto, a noção de um país invencível é mais complexa do que a simples adoção da inteligência artificial. Governos e sociedades precisam gerenciar os riscos, regulamentar o uso ético da inteligência artificial e garantir que os benefícios sejam distribuídos de maneira justa. Somente assim, a tecnologia poderá criar uma base mais equilibrada e inclusiva para o futuro, sem criar vulnerabilidades escondidas sob a capa de invencibilidade. Bom, esse foi o 6º vídeo de uma série de 10 sobre inteligência artificial. Aqui estão os meus contatos. Eu ministro palestra e treinamento empresarial sobre parque tecnológico, tecnologia, criptoeconomia, economia, inteligência artificial, entre outros. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e não deixe de assistir os próximos vídeos. Até lá, obrigado.